E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Listas. Agora me responde uma coisa. Você já parou para imaginar como seria dar de cara com um animal, ou até mesmo um ser humano, com características tão bizarras, mas tão bizarras, que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica ou de um pesadelo? Aquelas criaturas que a gente vê nos cinemas, criadas com computação gráfica, que nos fazem pensar, nossa, que imaginação fértil. Pois é, a gente tende a pensar que essas coisas só existem na tela, né? Mas e se eu te dissesse que a natureza, o nosso próprio mundo, já foi o palco para a existência de mutantes tão incríveis, estranhos e, em alguns casos, até assustadores, que desafiam qualquer explicação lógica que a gente tente dar? Esqueça os X-Men, esqueça as criaturas de Hollywood. O que eu vou te mostrar hoje são casos reais, documentados e estudados pela ciência. Não estamos falando de lendas urbanas, contos da carochinha ou montagens de internet que viralizam em grupos de WhatsApp. São anomalias genéticas, caprichos da biologia que resultaram em seres que parecem ter vindo de outra dimensão. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai mexer com a sua cabeça e talvez até mudar a forma como você enxerga os limites do que é possível no nosso planeta. A jornada de hoje vai nos levar por um caminho de anomalias que são, ao mesmo tempo, fascinantes e perturbadoras. Vamos explorar 5 casos extremos de mutações que aconteceram de verdade, desafiando a nossa compreensão sobre a vida. Cada um deles é uma prova de que a realidade pode, muitas vezes, ser bem mais estranha e complexa do que qualquer ficção que a gente consiga inventar. Então, se você tem coragem, fica comigo, porque a lista de hoje está simplesmente inacreditável. Vamos nessa! Nosso primeiro caso nos leva para a China, mais especificamente para a cidade de Ciego de Ávila, no ano de 2012. Um fazendeiro local aguardava ansiosamente pelo nascimento de uma nova ninhada de porcos, algo rotineiro em sua vida. No entanto, o que ele encontrou em meio aos leitões saudáveis foi algo que chocou não apenas ele, mas o mundo inteiro. Um dos filhotes nasceu com uma deformidade tão severa que sua aparência era assustadoramente semelhante à de um macaco. Ele tinha um focinho curto e achatado, olhos grandes e próximos um do outro, e uma mandíbula que se projetava para frente. As imagens que correram o mundo são perturbadoras e, à primeira vista, parecem uma montagem grotesca, mas eram totalmente reais. A criatura bizarra, infelizmente, viveu por apenas alguns dias, mas foi o suficiente para levantar um debate global sobre mutações genéticas. O que causou essa anomalia tão drástica? Os especialistas que analisaram o caso apontaram para uma condição chamada holoprosencefalia. É uma mutação crâniofacial complexa que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, onde o cérebro anterior do feto não se divide em 2 hemisférios. Isso resulta em defeitos graves na estrutura do rosto e do cérebro. No caso do leitão, essa falha genética criou uma face que, para o nosso cérebro treinado a reconhecer padrões, se assemelhava à de um primata. O impacto visual é inegável e profundamente desconcertante. Um lembrete sombrio de como um pequeno erro no código genético pode gerar um resultado tão chocante, transformando um animal comum em algo que parece pertencer a um show de horrores. Agora vamos para o Brasil, mais precisamente para o interior, um cenário que a gente conhece bem. Em 2016, numa fazenda no estado de Goiás, nasceu um bezerro que deixou peões e veterinários de queixo caído. Não se tratava de uma deformidade facial, mas de algo ainda mais raro e visualmente impactante. O animal nasceu com 2 corpos quase completos, unidos por um único pescoço e uma única cabeça. Era como se a natureza tivesse tentado criar 2 touros. Mas no meio do processo, o sistema desse um bug e fundisse os 2 projetos em um só ser. O animal tinha uma cabeça, um tronco,
mas a partir dali se dividia, possuindo 8 patas e 2 caudas. Uma visão que parecia um erro na Matrix, uma falha bizarra na linha de produção da vida. Esse fenômeno é um caso extremo de gêmeos siameses, conhecido como policefalia parcial, ou, mais especificamente neste caso, um tipo de geminação parasita, onde um dos gêmeos não se desenvolve completamente e permanece ligado ao outro, que é mais desenvolvido. A complexidade dessa condição tornou a sobrevivência do animal impossível. Ele não conseguia se levantar devido ao peso e à estrutura corporal disforme, e acabou morrendo pouco tempo após o nascimento. O caso serve como um exemplo impressionante da fragilidade do processo de desenvolvimento embrionário. É a prova de que a divisão celular, um processo que acontece bilhões de vezes sem falhas, pode, em raras ocasiões, seguir um caminho completamente inesperado e criar uma criatura que desafia nossa própria percepção do que é um ser vivo. Nossa próxima parada é na Índia, um país rico em mitos e lendas. E foi lá, em uma pequena vila no estado de Assam, em 2017, que a mitologia pareceu ganhar vida de uma forma bastante peculiar e um tanto assustadora. Nasceu uma cabra com uma característica que a tornou instantaneamente famosa. Ela tinha apenas um olho, enorme e posicionado bem no centro da testa. Exatamente como os ciclopes, os gigantes de um olho só da mitologia grega. A semelhança era tão impressionante que muitos moradores locais viram o nascimento do animal como um sinal divino, um milagre. A casa do dono da cabra virou ponto de peregrinação, com pessoas vindo de longe para ver com os próprios olhos a criatura que parecia ter saído das páginas de um livro antigo. Mas por trás do aspecto mitológico, havia uma explicação científica bem concreta. A cabra sofria de ciclopia, uma rara anomalia congênita que, assim como no caso do leitão macaco, é uma forma de holoprosencefalia. Nessa condição, as órbitas dos olhos não se formam corretamente, fundindo-se em uma única cavidade central. Além do olho único, a cabra também não tinha um nariz funcional e nem pálpebras, o que tornava sua aparência ainda mais estranha. Surpreendentemente, contra todas as expectativas dos veterinários que previam uma morte rápida, a cabra sobreviveu por vários dias, fortalecendo ainda mais a crença de que era um ser especial. Esse caso é um exemplo perfeito de como a ciência e o mito podem se cruzar de forma inesperada na vida real. Deixamos o reino animal para entrar em um território ainda mais delicado e impactante: as mutações em seres humanos. Na Indonésia, conhecemos a história de Ari Wibowo, que ficou mundialmente conhecido como o menino peixe. Desde que nasceu, Ari sofre de uma condição genética extremamente rara e severa chamada ictiose lamelar. O nome ictiose vem do grego iktis, que significa peixe, e descreve perfeitamente o efeito visual da doença. A pele de Ari não se regenera normalmente. Em vez disso, ela cresce em excesso, endurece, racha e descama em grandes placas que se assemelham muito às escamas de um peixe ou de um réptil. É uma imagem chocante, que causa um impacto visual fortíssimo e, infelizmente, muito sofrimento. Para sobreviver e minimizar a dor, Ari precisa mergulhar seu corpo em água por horas, todos os dias, e aplicar loções constantemente para evitar que sua pele seque, endureça e rache, o que poderia levar a infecções fatais. A condição afeta todo o seu corpo, distorcendo suas feições e limitando seus movimentos. A vida de Ari é uma batalha diária contra sua própria genética. Esse caso nos mostra o lado mais cruel das mutações. Não apenas a aparência chocante, mas a dor constante e os desafios sobre-humanos que uma pessoa pode enfrentar. É uma condição que transforma a pele, nosso órgão de contato com o mundo, em uma prisão dolorosa, um lembrete brutal do quão complexo e às vezes implacável é o corpo humano.
para fechar nossa lista, vamos a um caso que toca em um dos nossos traços evolutivos mais profundos. Em 2021, na Colômbia, médicos de um hospital em Barranquilla se depararam com algo que parecia impossível: um bebê recém-nascido com uma cauda. Sim, uma cauda de verdade, com cerca de 12 centímetros de comprimento, coberta por pele e pelos finos, que se estendia a partir da base da coluna vertebral. Não era um tumor ou uma má formação qualquer. Era uma estrutura que se movia e tinha a aparência inconfundível de uma cauda, um apêndice que nossos ancestrais primatas perderam há milhões de anos. O espanto da equipe médica foi tão grande que o caso foi imediatamente documentado e se tornou um estudo científico publicado em revistas internacionais. Essa condição é chamada de cauda humana vestigial e é um exemplo de atavismo, que é quando uma característica genética ancestral, que foi desativada pela evolução, reaparece de repente. Durante o desenvolvimento embrionário, todos os seres humanos desenvolvem uma pequena cauda, que é reabsorvida pelo corpo por volta da 8ª semana de gestação. Em casos extremamente raros, o gene responsável por essa reabsorção falha, e o bebê nasce com o apêndice. A cauda do bebê colombiano foi removida cirurgicamente sem complicações, mas o caso serve como uma prova viva e inquietante da nossa própria história evolutiva. É como se o nosso DNA guardasse um eco do nosso passado distante, e de vez em quando, esse eco se manifestasse, nos lembrando que somos parte de uma longa e complexa linhagem de seres vivos. E aí, o que você achou? É de bugar a cabeça, não é? O leitão com cara de macaco, o touro de 2 corpos, a cabra ciclope, o menino com pele de peixe e o bebê com uma cauda. Cada um desses casos é uma janela para um mundo onde as regras da biologia parecem ser testadas ao limite. São histórias assustadoras, impressionantes e, o mais importante, completamente reais. Elas nos forçam a confrontar a ideia de que o normal é apenas uma pequena faixa dentro de um espectro gigantesco de possibilidades. Essas mutações nos mostram a incrível complexidade e, por vezes, a fragilidade dos processos que dão origem à vida. Esses exemplos são um lembrete poderoso de que a natureza é infinitamente mais criativa, bizarra e surpreendente do que poderíamos imaginar. Ela não segue roteiros e nem se prende a convenções. Às vezes, o mundo real, com suas anomalias e seus erros genéticos, consegue ser muito mais estranho e fascinante do que qualquer história de ficção científica. Essas criaturas e pessoas não são monstros, mas sim testemunhas das infinitas variações da vida, nos mostrando que ainda há muito a se descobrir sobre o código genético que nos define. No final das contas, estudar esses casos não é apenas sobre satisfazer uma curiosidade mórbida, mas sim sobre entender melhor a nós mesmos e o nosso lugar no grande quebra-cabeça da evolução. Cada mutação, por mais bizarra que seja, carrega uma peça de informação sobre como a vida funciona, como ela falha e como ela se adapta. E isso, por si só, já é algo incrível. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu o vídeo e quer ver mais listas como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!